QAP Maicão, sem novidades. Hoje vamos fazer uma correção de prova. Uma VC de Direito Administrativo, de abril de 2022. E para isso eu trouxe um especialista no assunto para elucidar alguns pontos da prova, para que você entenda o porquê as alternativas estão corretas e quais as pegadinhas da pergunta. Então pegue o caderno e a caneta e bora para a revisão. TKS pelo espaço, vamos para mais um excelente vídeo do Bizu da IA. Vamos tentar elucidar algumas questões que caíram em provas anteriores e ajudar o aluno soldado a ter mais chances de acertar nas próximas provas. Para quem tem o Bizu da IA, já me viu nas aulas de Direito Administrativo, nas revisões para a prova, e para quem não me viu, é uma satisfação enorme estar aqui para te ajudar. A honra é nossa em ter o Senhor para nos ensinar. Então, vamos para a nossa revisão. A questão de número 1 fala que são pessoas físicas que prestam serviço à administração pública sem qualquer vínculo empregatício, que pode ou não receber remuneração, e que realiza a atividade ou função pública na seguinte conformidade: A. Militares. B. Particulares em colaboração com o poder público. C. Empregados públicos. D. Servidores públicos. I. Empregados públicos. Professor, qual a alternativa correta? Tem alguma pegadinha nesta questão? Vamos entender essa. Alternativa correta, letra B. Particulares em colaboração com o poder público, segundo a apostila define textualmente, são pessoas físicas que prestam serviço à administração pública sem qualquer vínculo empregatício, que podem ou não receber remuneração e que realizam atividade ou função pública. Deve prestar atenção aqui: empregados públicos e servidores públicos possuem vínculo empregatício formal e remuneração obrigatoriamente paga pelo erário, e militares possuem regime próprio e vínculo formal. A pegadinha aqui é confundir as modalidades de agentes públicos. O enunciado dá a definição extra de particulares em colaboração com o poder público. Excelente! Vamos para a questão de número 2. A autoexecutoriedade é um dos atributos do ato administrativo que possibilita a administração pública. A. Aplicar seus atos com necessidade de intervenção judicial. B. Aplicar seus atos sem necessidade de intervenção judicial. C. Indicar que seus atos são presumidamente legais. D. Asseverar que seus atos são de observância facultativa pelo particular. E asseverar já que seus atos são de observância obrigatória pelo particular. Alternativa correta, letra B. Aplicar seus atos sem necessidade de intervenção judicial. Aqui pode-se confundir a necessidade ou ausência de intervenção judicial na execução direta dos atos pela administração. Entretanto, segundo o material, a autoexecutoriedade é a prerrogativa de que certos atos administrativos sejam executados imediata e diretamente pela própria administração, independentemente de ordem ou autorização judicial prévia. Alternativa A inverte o conceito. Autoexecutoriedade justamente dispensa a intervenção judicial. Letra C trata o atributo da presunção de legitimidade, não da autoexecutoriedade. E por fim as alternativas D e alternativa E tratam de obrigatoriedade, o que diz respeito da imperatividade. Questão de número 3. A Lei de Improbidade Administrativa tem servido como importante instrumento de defesa do patrimônio público. Nesse sentido, a referida lei impõe, dentre as sanções, a seguinte: A. Não proibição de contratar com o poder público. B. Perda da função pública. C. Incentivos fiscais ou creditícios. E os D. Aquisição dos direitos políticos. E o E. Enriquecimento ilícito. Alternativa correta é a letra B, perda da função pública, porque na seção sobre improbidade administrativa, a apostila lista expressamente a perda da função pública entre as sanções previstas nos artigos 9 e 10 da LIA, além de citar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Questão de número 4, conforme disposição expressa do artigo 37
da CRFB de 1988, a administração pública é regida por alguns princípios. São eles: a. Legalidade, impessoalidade, imoralidade, publicidade e eficiência. b. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. c. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ineficiência. d. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E. Legalidade, impessoalidade, imoralidade, publicidade e ineficiência. Aqui temos uma pegadinha classida do LIMP. O enunciado pede os princípios expressos do caput do artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As alternativas trazem pequenos jogos de palavra para induzir o erro, como, por exemplo, imoralidade, pessoalidade e ineficiência. Logo, a alternativa correta, letra D. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5. Assinale a alternativa incorreta. A. O direito administrativo representa uma área do direito cujas normas e princípios regulam o exercício das funções da administração pública, ou seja, o próprio funcionamento do Estado. B. O princípio da moralidade impõe aos agentes públicos o dever de atuação ética e proba, baseado na ideia da boa-fé. C. No artigo 37 da Constituição Federal de 1988, encontram-se alguns princípios básicos da administração pública. D. No Brasil, não há uma codificação do direito administrativo, estando suas normas básicas expressas na Constituição e demais normas de sua natureza, distribuídas pelo ordenamento jurídico pátrio. I. O direito administrativo é um dos ramos do direito privado. Essa é uma pergunta que requer muita interpretação de texto e conhecimento profundo sobre a matéria, mas quem está com o bizu da IA desde as aulas de revisão conseguirá responder essa pergunta tranquilamente. Alternativa correta. Letra E. O direito administrativo é um dos ramos do direito privado, a definição de Celso Antônio Bandeira de Mello. O direito administrativo é o ramo do direito público, que disciplina a função administrativa. Pode ter uma interpretação no detalhe da divisão entre direito público e direito privado. O direito administrativo é um ramo do direito público, pois disciplina as funções da administração e do Estado, em uma perspectiva vertical frente ao administrado. Muito bom, professor. Excelente explicação. Inclusive, vale lembrar que se você não faz parte do bizu da IA, você pode adquirir nosso material. Deixamos um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Na nossa plataforma você encontrará diversas revisões de prova como essa, videoaula de todas as aulas do seu curso de formação, material em PDF e um professor 24 horas por dia para tirar dúvidas sobre as matérias, responder quiz, simulados e acompanhar seu progresso. Vale muito a pena conferir esse material. A questão de número 6 diz que assinale a alternativa que cita um dos atos considerados como de improbidade administrativa estabelecido pela Lei 8.429 de 1992. A. Os que causam ganho ao erário. B. Os decorrentes de concessão de benefício financeiro. C. Os que causam prejuízo do rendimento financeiro. D. Os que atendem aos princípios da administração pública. E. Os que importam enriquecimento ilícito. Nesta questão há subjetividade nas expressões do que é ilícito versus lícito e prejuízo versus ganho. A alternativa A está errada porque fala em ganho ao erário, quando a lei prevê atos que causam prejuízo. A B, a concessão indevida de benefício financeiro, agora é enquadrada diretamente como prejuízo ao erário, além da alternativa não completar a expressão exata da lei. Por fim, a alternativa D está errada, porque os atos de improbidade atentam contra os princípios e não atendem a eles.
A alternativa correta é a letra E. Os que importam enriquecimento ilícito, a apostila indica expressamente que a ele estabeleceu 3 categorias de atos de improbidade. Os que importam enriquecimento ilícito, artigo 9º, os que causam prejuízo ao erário, artigo 10º, e os que atendem contra os princípios da administração pública, artigo 11. Então, para responder essa pergunta, é importante lembrar as 3 características de atos de improbidade, como o professor disse. Elas são os que importam enriquecimento ilícito do artigo 9º, os que causam prejuízo ao erário, artigo 10º, e os que atendem contra os princípios da administração pública, artigo 11. Vale a pena pegar esse bizu para a prova. Vamos para a questão 7, professor. Ela diz que assinale a alternativa que cita algumas entidades da administração indireta, conforme o Decreto-Lei nº 200 de 67. A. Autarquia e empresa pública. B. Ministério da Saúde e Sociedade de Economia Mista. C. Fundações públicas e município. D. Secretaria da Educação e Autarquia. E. Município e Ministério da Saúde nos ajude a responder essa pergunta. Resposta correta alternativa A. A administração pública indireta, no sentido do Decreto-Lei nº 200 de 67, compreendem as autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e os consórcios. Inclusive, essa questão aqui foi passada na nossa revisão para a prova. Se o aluno soldado se atentar aos conteúdos do bizu da IA, conseguirá responder diversas questões facilmente. Se o senhor disse isso, quem sou eu para discordar? Vamos para a questão de número 8. Assinale a alternativa com os atributos do ato administrativo. A. Autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade e presunção da verdade real. B. Presunção de legitimidade, autotutela, imperatividade e a tipicidade. C. Tipicidade, presunção da verdade real, autotutela e a imperatividade. D. Imperatividade, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e a tipicidade. E. Presunção da realidade, autotutela, tipicidade e a imperatividade. Nesta questão temos mais uma pegadinha. Se o aluno não se atentar, ele poderá errar de bobeira, misturar prerrogativas do regime jurídico, como autotutela ou variações inventadas do nome com os atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A apostila traz em destaque os atributos do ato administrativos são a presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Por isso, alternativa correta, letra D. Excelente explicação. Agora a questão de número 9. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro ensina que o ato de improbidade administrativa caracteriza um ilícito de natureza A. Administrativa e penal. B. Penal e civil. C. Política e administrativa. D. Civil e política. E penal e política. Alternativa correta. Letra D, civil e política, o texto cita. Todavia, a professora Maria Silva Zanella de Pietro ensina que o ato de improbidade administrativa caracteriza um ilícito de natureza civil e política, uma vez que pode implicar a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário. As outras alternativas estão erradas porque a ação de improbidade não tem caráter puramente administrativo, já que as punições dependem do poder judiciário, tampouco de ação penal direta, que necessita de processo crime separado. Segundo de Pietro, trata-se de um ilícito de natureza civil e política. Essa correção de prova está sendo muito boa, porque além de dizer o motivo pelo qual a alternativa está correta, o senhor está citando a apostila. Assim, o aluno soldado consegue ver exatamente o que está sendo dito aqui com o que está na apostila dele. Excelente! Agora chegamos na metade da nossa correção, a questão de número 10. O agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa, poderá ser punido com a pena de A. Expulsão, B. Interdição, C. Exoneração, D. Suspensão e demissão. Aqui, a alternativa correta é a letra E, demissão.
Se o agente público se recusar a prestar a declaração de bens do serviço público ou prestar declaração falsa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, poderá ser punido com a pena de demissão. A lei de improbidade prevê expressamente a pena de demissão. A exoneração não tem caráter punitivo. E expulsão é terminologia empregada especificamente no ambiente militar disciplinar estrito. Terminamos aqui na nossa primeira parte da correção de prova. No próximo vídeo, teremos o restante das questões referente à prova de direito administrativo que foi aplicada em fevereiro de 2022. Nós, do Bizu da IA, temos a missão de apoiar o Mike no começo de sua carreira, sendo um suporte ao glorioso ensino que é passado pela ISSD. Aqui vocês terão um mapa mental em PDF. Para consolidar o conteúdo entregue em vídeos, basta entrar em contato com o WhatsApp que está na descrição desse vídeo e dizer que assistiu à correção de prova. Te vejo no próximo Bizu da IA.